Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. Tá no ar. Tá no ar. Tá no ar, no Tá no susto, ar. assim. Tá no ar. Eu acho que tem que mexer no layout dessa sala aqui, tem que botar esse guri num lugar que a gente enxergue. Enxergue, exato. É intencional mesmo. É para pegar a gente, assim, É pra pegar de surpresa. Inclusive, vazar o interno, o bastidor. Justificar para vocês, por exemplo, tá? A partir de mais uns dias para frente aí, nós vamos estrear um programa novo aqui na Então, você vai estrear, só pode ser novo. Não. Tu não vai estrear nada velho, né, meu amor? Como Daí, for velho é assim. reprisar, na melhor das hipóteses. Na melhor das Reestreia. hipóteses. Não, querida, é que eu tenho 8 programas novos para estrear. Vou estrear um. Ah, entendi, tá bom. Vai estrear Então, tu vai estrear um dos programa, novos. um dos novos programas. Tu quer me sacrificar? Não são 8, eu estou exagerando, são 3. Mas o meu neurótico, Deus. por português correto aqui é tu. Não, mas é que eu verdade. erro. A Márcia tem que fazer esse papel aqui, sim. É que as pessoas têm que pensar que eu não sou tão sábio quanto eu represento. Ah, pra não ficar tá muito bom, chato, tá bom, né? tá bom. E ela fica me rebaixando aqui para essa intenção, para passar a verdade. Para Isso é uma persona, isso é um tipo. É um tipo. Tá bom. Eu elogio e ela me critica. Tudo bem. Então, a gente está começando o marketing e ou propaganda de hoje, que a gente tem como convidada aqui a ilustre Maria Augusta Nunes Medeiros. Tá? Oi. Antes eu chamava ela de Augusta ou de Maria Augusta. Maria Augusta e Augusta agora é Maria Augusta Nunes Medeiros, viu? Não completo, assim. Bom, mas tu falou, começou o programa, não sei o que tu falou aí, Ai, tu tá com a tua camisa de zebrinhas, meu amor, que coisa mais linda. aí achei que era gancho para falar desses 3 novos programas, um que vai estrear, já está pronto, que é uma coisa bem legal. Já sei, tu quer ver uma coisa? Quero. Sabe o que a Maria Augusta, do alto da sua sapiência de marketing, Deus. disse a respeito a eu esses dias? Olha isso, gente. Pra- Olha aqui, então. Disse para eu e para Observadora Plena? Disse pra mim. Não, disse para eu. Não, Não, é para eu. pra mim. Tá bom, vamos lá. Corrige só uma vez. Não, era 2, já corrigiu. Me disse, Roberto, simplifica. Isto! Ela disse que a EO, sabe que ela fez a pergunta que ela fez? Ela pegou e disse assim, como é que está a empresa brinquedo lá de vocês? É mais ou menos... E ela Entendi, acertou. entendi. Mas ela acertou, ela falou com a intenção certa. Eu que pensei que ela não estava falando com a intenção certa. Porque ela sabe que isso aqui é uma empresa moderna, né? Sim, uma empresa Então, moderna, a gente trabalha e se diverte. Isso, eu sabia. Ao mesmo tempo. Ela estava falando tecnicamente, de forma profissional e empresarial. Eu é que tenho maldade na cabeça que achei que era outra coisa. Tu já pensou na parte pejorativa. Fiquei todo mordido. Que é isso e tal. É questão da tua estima, né? Fui lá para os cantos reclamar, a Maria Augusta de falar isso da EO, que chato. Meu Deus. Mas a EO vai ter uma EO em Lisboa. Mas olha aí, gente. Chegou o primeiro programa. Chegou o primeiro programa da Bem EO legal. Lisboa. E quem representa a EO? Paulo Stenzel. E vai Não ser tenho a sobre menor o que ideia o de quem programa? seja. Nem eu. É sobre os brasileiros indo para Portugal. E lá, de tanto brasileiro que tem lá, existe já um código entre os brasileiros, quando alguém chega e diz, ou um português, ou até um próprio brasileiro brinca com isso. Tu está falando brasileiro, quando o cara começa a falar e contar uma história. E ele vai contar nesse primeiro... Sim, fala-se português e brasileiro. Isso. Então, Falando Brasileiro é o nome do programa. Muito bem. E ele vai falar das razões pelas quais cada vez mais se acentua o número de brasileiros querendo ir para Portugal. E ele fala que não é bem assim, que não sei o que da experiência eu já dele. posso sugerir, tem conheço umas algumas amigas que pessoas acabaram também. de voltar. É, Elas ele fala foram disso, e voltaram. O índice, Eu conheço vários o que número de foram e voltaram brasi- tenho mais amigas que foram e estão lá até hoje. o número de brasileiros ideia de de voltar. 2018 para 2019 Português. Dobrou. Ele já está pegando, está treinando sotaque. dobrou o número, mas também dobrou o número de quem está voltando. Então, então estabilizou. Um spoiler, né? Spoiler, vai. Vou dar um spoiler do programa. Ele abre o programa com a seguinte temática, que ele está se sentindo meio estranho lá, porque são muitas pessoas a perguntar para ele se vão ou não vão. Ele diz, me dê motivos para ir para Portugal.
quando você quer sair do Brasil, você tem que ter motivos. Então, as pessoas estão saindo simplesmente porque estão saindo. E chegam no meio do caminho, mas vem cá, será que eu estou fazendo uma coisa certa? E ele diz que recebe muita pergunta a esse respeito. E, em cima disso, que ele fez esse primeiro programa. E a pergunta que não quero calar é: o que ele faz em Portugal? Ele é publicitário. Muito bem. E adivinha de quem é que ele foi aluno? Roberto Pintaúdi. É Maria Augusta Nunes Medeiros. Eu não fui tua aluna. Ainda bem. Ufa! A Augusta ficava furiosa, tá? Porque de vez em quando eu, para dar uma anarquizada nela, olha o que eu estou falando. Eu dizia assim: fui eu que te bolei, Maria Augusta. Ela disse: tu não me bolou coisa nenhuma. É que nem um dia eu cheguei para um diretor de arte competente, né? E disse, porque trabalhou um tempão Mas conosco. não tanto quanto tu. Não. Até porque tu nunca foi diretor de arte, não sou né? diretor de arte. Mas eu minto. Mas ele pitaqueava muito Ele, na direção de arte. Ele engana bem. E aí, Ou ele acha que engana? Não, engana bem. Tá bem. Olha, o serendípico, né? Tem que servir para alguma coisa. É verdade. Aí eu falei: Rodrigo, olha só que tu aprendeu direção de arte comigo aqui. E o Rodrigo ainda é meio brabo, assim, sempre. Ele disse: direção de arte, tu não me ensinou coisa nenhuma. Eu aprendi propaganda contigo. Tá bom, então. Maria Augusta, eu ensinei os primeiros passos apenas. E depois ela... Depois ela aprendeu e superou o mestre e me ensinou coisas. Muito bem. Me ensina até hoje. Muito bem. Tá? Tanto é que ela tem uma empresa, além de ser uma das comunicadoras aqui na EO, ela tem uma empresa chamada Primeiro Passo. Não, Roberto. Ai, meu Deus. Não, Próximo Passo. Eu disse Próximo Passo. Tu que já deu o primeiro passo. Tu falaste que tu me ensinaste os primeiros passos. E agora os próximos é tu que me ensina. Ato falho. Entendo. Tá tudo certo. Então, o microfone é teu, querida Márcia. Eu quero primeiro entender qual é, afinal, o nome da empresa, porque tu errou e te embanou todo. Eu não errei. Muito obrigada. Próximo passo. Não, porque tu fez uma confusão. É que eu estou nervoso com a Maria Augusta aqui hoje, é por isso. Já errei o português 2, 3 vezes, vou errar mais vezes, mas é porque a Maria Augusta aqui. Tu já percebeu que em outros programas eu erro bem menos? Então faz umas perguntas. Mas eu não aí, sou um tipo censor, assim. Eu sou uma pessoa light. É verdade, eu já fui, inclusive, já tive o prazer de ser entrevistada pela Maria Augusta, né? Tu já foi entrevistada pela Maria Augusta? Não, tu sabe por que ela aceitou o convite? Porque eu menti para ela que tu tinha ficado furiosa com o snooker, o snook que tu deu nela na entrevista, e tu disse que ia te vingar hoje. Ela disse: então eu vou. Ela não queria vir. Aí, eu sou tão querida, tu fez a minha caveira desse jeito, é isso? Eu ia fazer perguntas de absoluto grau de inteligência máxima. Meu Deus, aí a responsabilidade ficou comigo, é isso? Ele, inclusive, vai sair da sala, parece. Não é mais bem-vindo, Pintaúdi, tua presença não precisa mais, pode ir. Pode ir e tal. Eu me enchi de remédios para poder estar aqui hoje. Tá de novo? Estou com problema, a minha coluna está fora do lugar. E eu fui a Arambaré para botar a coluna no lugar, vê se pode. E valeu a pena? Valeu. Então tá. A mulher é muito Mas tu continua com dor? Não. Valeu tanto a pena que tu continua com dor. Valeu mais ou menos. Eu tenho que fazer 2 coisas aqui para frente que vão ser horrorosas para mim. Primeiro, eu estou condenado a fazer exercícios físicos até o resto da vida. Estou condenado, Pintaúdi. Eu faço exercício físico com o maior prazer. Mas eu tenho uma dificuldade terrível, mas não tem escape. E a outra... Já decidiu o que tu vai fazer? E a outra... Já me indicaram muitas pessoas estão insistindo, mas para mim também é horrível, mas é mais agradável, que é natação e hidroginástica. Eu não sei nadar, mas tu aprende. Deixa eu te contar uma coisa, eu vou começar a hidroginástica essa semana. Onde? Em função da gestação. Onde? Lá na zona, perto da Zona Sul. Então eu vou lá fazer contigo, porque Vamos eu não preciso telefonar domingo de noite. Vai ser os gestantes e idosos, tu entra na parte dos idosos. Eu não sou idoso, eu sou antigo. Antigo, tu é a cota de antiguidades, então, da Tu aula. não vai entrevistar Maria Augusta, Márcia Cristóforo? Vamos lá. Sim, senhor. O senhor manda, né? Sobre o que nós vamos falar mesmo? Sobre a tua carreira, a tua vida, tuas dificuldades. Tu tem alguma? Olha, ele chega a olhar para o horizonte, assim, pensando em que assuntos nós podemos abordar. Que dificuldade. A Maria Augusta, então eu vou fazer só o preâmbulo, passando assim rapidamente algumas coisas. Eu ia dizer, tu nem currículo. cumprimentou a nossa audiência para poder apresentar a nossa convidada de hoje. Mas é que tu chegou já me criticando 2 ou 3 vezes português errado, não sei o quê, falou não sei o quê. Mas aí tu já começou cagando, né? Abriu o programa falando merda. A Márcia faz o programa O tri meu bem. programa é mais disciplinado. Muito mais, Maria Augusta, muito mais. Inclusive,
Inclusive, eu quero te dizer, eu recebi incumbência, eu já vou falar agora, porque senão depois eu esqueço. A diretoria mandou te cumprimentar, porque de todos os comunicadores aqui, tu és a pessoa que diz com maior qualificação os enunciados a respeito para anunciar na rádio, os acessos e tal. A diretoria disse, olha, tu vai entrevistar a Maria Augusta, né, junto com a Márcia Cristófalo. Eu digo, vou, então, faz favor, leve os cumprimentos à direção, porque a Maria Augusta é a pessoa que melhor fala os enunciados. Essa história da diretoria mandou dizer. A diretoria mandou dizer. Ótimo. A diretoria nega também, ó, um ente. Um ente protetivo. Assim. Vamos lá, então, dar as credenciais da nossa... Credenciais. Primeiro, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite à nossa querida audiência. Agora é de verdade, estamos em Portugal. Agora é de verdade, agora não é só como... Agora não estamos mais só com ouvintes. Em seguida também a gente vai avisar que dia que vai para o ar o primeiro programa, Falando Brasileiro. Muito bem. Hoje, então, aqui no estúdio, estamos com a ilustríssima presença da nossa comunicadora aqui da Rádio, Maria Augusta, que tem uma história na propaganda. Eu não sei se eu acho que é louvável ou se eu tenho pena de ter trabalhado tantos anos ao lado do Roberto Pintaúdi. Né? né? Muito bem. Aqui tem uma definição legal de quer ver? Comunicação. Não, o é engajamento, liberdade e. Óculos, Roberto. Contingência. O é engajamento, liberdade e contingência. O é esforço coletivo. Quer que eu leia? Não, o é a força do coletivo. Comunicação é engajamento. Tá. Aqui. Eu entendo a tua letra. Quer que eu... Comunicação eu quero ler isso aqui porque eu quero depois colocar uma última frase sobre a autoria disso aqui. Comunicação é engajamento, liberdade e contingência. Aí, agora sim. É a força do coletivo ou a responsabilidade da escolha. Essa definição aqui é do Luiz de Pintaúdi, que tem 19 anos, 21, 19. Ele é de 99. Não, tem 21. Né? É um menino prodígio. Que é um menino prodígio, né? Estivemos aqui com ele. Esteve aqui conosco no programa. Melhor que é mesmo. Não, ele é muito... Ele provavelmente é melhor que o pai. E muito melhor do que o avô, né? É o filtro do filtro. Evolução da espécie. Mas é uma evolução, assim... A Maria Augusta Nunes Medeiros, nossa convidada de hoje, que já rolou 15 minutos de programa aqui de assunto furado, ela começou a vida profissional dela na Nova Forma, depois ela passou pela Gangue e tem um trabalho de longa data também, assim como foi na Nova Forma, na Betaninha, é isso? Quanto tempo foi na Betaninha, Maria Augusta? 12. A Maria Augusta, aquela hora tu perguntou, né? O azar dela ter trabalhado tanto tempo comigo. Mas sabe que ela saiu da Nova Forma, passou lá pela Gangue, que é um outro tipo de trabalho, assim, ou a pessoa que dirigia, mas ela sempre teve isso nessas 3 empresas, pelo menos, ela trabalhou junto à diretoria. Tá? E, embora eu e o seu Telmo Dutra, nosso amigo já falecido, que era diretor comercial da Betanin, fosse uma pessoa completamente diferente, todas as suas características da minha pessoa, nas falhas, na condição do trabalho, ele era muito parecido comigo. Então, a Maria Augusta... nas falhas também. Meu Deus. Não, no jeito de conduzir e tal, assim. Então, a Augusta trabalhou comigo, eu e ela fazíamos parte da diretoria, depois ela passou um período menor lá pela Gangue, seu Silvio é diferente. Meu rito de passagem. O rito de passagem. Mas lá na Betanin, que ela ficou bastante tempo também, então ela gosta disso. Tu acha? Ela saiu das minhas Pessoas garras, difíceis. Essa definição dela eu prefiro. Ela gosta de trabalhar com pessoas difíceis. Então, ela saiu das começar pelo seu mentor. Ela saiu das minhas garras, transição pelo seu Silvio Siebenberg, que é uma das garras do seu Telmo Dutra. Quer começar de trás para diante, falando do teu trabalho na Betanin, Maria Augusta? Primeiro... Eu vou fazer só a introdução e vou calar a boca. Primeiro nós vamos tirar as garras daqui. Eu sugeri ao seu Telmo a contratação da Maria Augusta. Sabe o que ele me disse? Mas quem é que disse que a Maria Augusta sabia alguma coisa de marketing com a palavra Maria Augusta? Quem disse isso? Telmo Dutra. Depois de 12 anos ele fez essa pergunta? Não. Contratar e ela ficou 13 anos lá depois. Perfeito. Tá, desculpa. Que isso é até uma história muito engraçada, porque de como as coisas acontecem, e como a comunicação e a clareza é importante. Quando eu estava na Gangue, a Gangue estava precisando de umas molduras para fazer um material de PDV.
E o Telmo, além da Betanin, ele tinha uma empresa, ele teve, durante um período, uma empresa que era de porta-retrato. E eu liguei para ele perguntando sobre a porta-retrato. Ele disse, não tem mais, eu fechei, enfim. Tá, mas aparece aqui, vamos conversar. Estou querendo conversar contigo. Eu disse, tá, quarta-feira eu vou a Novo Hamburgo e daí eu passo aí. Porque eu ia na gangue de Novo Hamburgo. Sim. E não fui a Novo Hamburgo. Se eu for, tal, passo aí, a gente toma um café. E eu não fui a Novo Hamburgo, não disse para ele, não vou passar nem nada, porque era uma coisa assim... Ocasional. Ocasional, não tinha nenhuma relação. Tá. Segui trabalhando na gangue, saí da gangue, fui para a Europa um tempo, fiquei um tempo em Portugal. Lá eu recebi um convite para fazer uma entrevista numa... Isso de Europa, eu lembro também que o seu Telmo disse, quando eu estava falando, contrata Augusto, ele disse, ela combinou um café aqui comigo e depois foi para a Inglaterra, não sei o quê. Não te mete. Essa foi a frase, na verdade, que ela quis dizer, mas a Maria Augusta ela é elegante demais para mandar aquela boca. Ela pede licença para contar a história. Continua. Aí eu tinha feito toda essa trajetória e ido para Portugal, para França, enfim, Inglaterra. E voltei. E isso foi em 95. E lá eu recebi um convite para fazer uma entrevista numa agência de propaganda. E eu não tinha nada a perder. Lá, o cara era parecido comigo, ela voltou correndo. Não, se é para trabalhar com pintaúde, então eu volto para o Brasil. Eu não tinha nada a perder, mas eu estava muito... Eu não sabia, eu estava num ano sabático, assim, não sabia muito bem o que eu queria. E eu fiquei com medo. E não fui. E olha que maluquice, porque hoje eu iria, se eu gostasse, eu poderia dizer sim ou não. Se eu não gostasse, ou se não gostassem de mim, pronto, estava feito. Não era um contrato vitalício, né? E não era uma garantia, e eu não fui de medo de qualquer coisa. Tá, voltei para o Brasil, depois eu não sabia, eu ia provavelmente voltar para algum outro lugar. Nesse meio tempo, o Roberto liga para o Telmo para convidar para o aniversário da agência, que era em junho, da Nova Forma. Eu voltei em meados de maio. E aí ele diz isso, o Telmo diz, mas a Maria Augusta ficou de passar aqui, nunca veio. Então, olha que confusão. Quando eu liguei para ele sobre os porta-retratos e falei que era da gangue, a gangue era cliente da Nova Forma, ele não sabia que eu tinha saído da Nova Forma, não conectou nada. Sim. E ele entendeu que a Nova Forma tinha falhado num compromisso. E ele queria trocar de agência. E aí, a Nova Forma falhou num compromisso, e eu nem estava nessa história. Eu estava... E ele trocou de agência. E aí, quando o Roberto liga para ele, ele conta toda essa história. Mas ele também estava precisando de alguém da área de marketing, e aí o Roberto me sugeriu. E a primeira pergunta dele, quando eu cheguei lá, foi essa: o que tu pensa que tu entende de marketing? E aí teve uma coisa muito interessante, porque, na época que a Nova Forma atendia a Betanin, nós tínhamos proposto, e tinha sido uma ideia minha, e não dele, fazer uma esponja para limpar espetos e essas coisas mais pesadas. E, nesse meio tempo, entre a gente ter feito a proposta, eles não terem topado, e tudo acontecer, a 3M lançou uma esponja com essa finalidade. E daí eu contei para ele, relembrei a história, só é assim que eu entendo de marketing. Apenas. Tá, mas eu estou muito curiosa para saber qual foi a resposta que tu deu para o seu Telmo. Sobre? O que tu entende de marketing? Eu contei essa história. Essa história da esponja. Vai interromper a Maria Augusta de novo, é isso? Eu não vou interromper. E daí essa história foi uma coisa de percepção, né? Márcia, o que eu entendia de marketing? Olha, deixa eu só acrescentar que está no momento histórico. O que a Augusta contou até agora é a legítima expressão da verdade. Mas naquela de trocar gente, se superpôs um fato que foi o único na minha vida, tá, que aconteceu quando tem um marqueteiro, uma pessoa, um profissional, um homem, uma mulher dentro da empresa que começa a te encher teu saco. Tá? Mas isso foi antes lá, né? Não, foi simultâneo. Não.
Tu tem certeza? Absoluta. Tá, então vamos pela memória da Maria Augusta, mas eu vou registrar. Não, Funciona bem melhor do que a tua. Porque, olha, São 3 tempos. É um um troço tempo que a fantástico, Escala e a Nova Forma atendiam a Betanin. Um tempo que Como ficou era o só a nome da Escala. Depois a Escala saiu e esse é o tempo que foi a troca, que Tá, foi para então outra foi agência junto e com a depois Escala, veio então, para que eu nós. tô confundindo. Exatamente, é Tinha outro uma pessoa tempo. lá, uma moça no marketing. Minha linha do tempo é um... Viu? Ela trabalhou Bem melhor que a tua. Ela é bem tem um. Não precisa dizer, tinha Roberto, Eu não sei quem quem é, era, não eu nem me interessa. lembro, mas Tá. ela sempre foi bem considerada aí no mercado profissionalmente. E aí a gente levava trabalho e ela não. Aí, olha que coisa legal que essa guria fez. Eu achei fantástico. Foi a única pessoa que foi assim, honesta e sincera. Eu digo, fulana, me diz uma coisa. Tu vai aprovar algum trabalho que a gente trouxer aqui? Ela disse, não, eu quero trabalhar com a Escala, só com a Escala. Aí eu digo, a gente conversa lá com o diretor, lá que era o seu tempo. Ela disse, claro. E ela foi lá para a sala e eu digo, eu perguntei agora para fulana isso. Ela ficou ouvindo e ela disse que não vai aprovar, vai criar dificuldade todas possíveis, porque ela trabalha só com a Escala. E ele disse, então tá bem. E aí nós também foi nesse momento, a gente saiu dali, eu não me lembro se depois já foi dispensado ou o que aconteceu. Não, teve uma fase, mas teve uma etapa mais interessante. Que tu dissesse, a cabeça dele está... Não funciona. Porque essa história é muito interessante, porque eram as 2 agências atendendo e a maior parte da campanha sempre ficava com a Escala, porque era esse o combinado. Na verdade, a Nova Forma participou de uma concorrência para a conta, ficou em segundo lugar e a Escala pegou a conta inteira. Passado alguns meses, o Telmo nos chamou a Nova Forma e deu um pedaço da conta, justamente do produto que tinha sido o tema da concorrência. E o que acontecia? Aquele produto ele tinha importância, mas ele entrava no bojo. Então, todas as campanhas institucionais saíam pela Escala e sempre estava aquele produto, que era o Esfrebon, dentro lá da linha institucional, não sobrava verba. Mas a Nova Forma trazia coisas inquietantes. Então, por isso da ideia de fazer um Esfrebon para serviço pesado, de coisa, enfim. E aí não rolava muito, mas a Nova Forma fez coisas muito interessantes. E depois dessa conversa, o Roberto voltou lá. Eu acho que nesse dia vocês só conversaram. O Roberto voltou lá e disse para o Telmo que, na verdade, a Nova Forma era outra. Era o poder de sedução, de inquietação e etc., e que ele não queria mais ser a outra. Foi assim que terminou. Lembras disso agora? Não, agora tu falou de criar produto, eu lembrei do outro também que a gente sugeriu. Márcia, tu apontou aqui agora para o microfone. Preciso me dá uma elipse aqui, O programa é teu, eu sou entrevistada. Ontem eu estava assistindo, porque eu sou fã do Chiclete e da Vivi Guedes, tinha a premiação no Faustão. Acabou já a novela, tu continua? Não, tu sabe o que aconteceu com o microfone do Faustão ontem? Estava falhando no ar o tempo todo. Ele falava e às vezes ficava normal, às vezes falhava. E quando ele dava para o Chiclete respondendo, ninguém ouviu a voz do Chiclete falhando. Eu digo, bom, se a Globo falha... Qual o problema da eu falhar? De quando em vez. E demorou até consertar a história. Mas o que eu ia falar também dessa criação de produto, que uma vez a gente sugeriu, mas eu acho que já numa outra época, num outro momento, criação de produtos da Betanin para canhotos. Eu acho que a Suzane estava junto já nessa história. Sei lá, publicitário sempre fica pensando um monte de coisa. Eu não queria ser a outra. Tu não queria ser a outra. Tá bom, enfim. Mas na Nova Forma, qual era a tua área, Maria Augusta? Qual era a minha área na Nova Forma? Eu comecei como estagiária de mídia e aí depois eu comecei a ir nos clientes, a agência tinha, sei lá, 6 pessoas. Aí eu comecei a fazer atendimento, planejamento, enfim, se fazia tudo. Sim. Né? E no final, assim, a evolução foi que eu fiquei com a área de mídia, planejamento, atendimento, prospecção, e o Roberto com a área de criação. Maluco. Ele com a área de criação. E alguém tinha que administrar, né? A gente também administrava. Muito bem. A empresa. Quero dormir. Então ele está passando um filme na cabeça dele agora, se eu bem conheço. Que monte de coisa. Tá, mas
Mas túnel do tempo. Não mas precisa tanto. Então, na verdade, tu começasse sendo agência e aí depois ainda teve mais 2 experiências sendo cliente. Eu comecei sendo agência e aí nesse período eu fiquei 15 anos na Nova Forma. Então, eu comecei como estagiária, eu terminei a Nova Forma, eu era sócia, a gente teve entradas e saídas de sócios a partir de 84. Isso ele lembra. A partir de 84, e eu saí... Ai, meu Deus! E eu saí da Nova Forma em 94. Daí eu fiquei 1 ano na gangue, aí fui viajar, daí ia ser assim meu ano sabático. Que foi muito bom, muito bom. E quando eu voltei, eu fiquei fazendo... Eu fui para uma escola na Inglaterra, isso é interessante. Eu fui para uma escola na Inglaterra e lá quase todas as pessoas que estavam ali estavam também dando um tempo e aprendendo inglês por alguma razão objetiva ou não. E era muito frequente conversar sobre planos. O que tu vai fazer? Bom, e eu não sabia o que eu ia fazer. Ela não sabia qual seria o próximo passo. Eu não sabia qual era o meu próximo passo, não tinha menor. Muito bom. Mas, às vezes, eu respondia que talvez eu fosse fazer uma empresa de design. Só que não era a empresa de design estratégico como eu tenho hoje. O que eu enxergava? Que eu tinha algumas amigas, algumas conhecidas, e eu pensava muito na Suzane Rebot, que sabiam fazer muito bem e que não eram bons em prospectar, não eram... ou de design de produto mesmo, que eu já conhecia algumas pessoas. Então, eu imaginava assim, não, eu posso fazer a parte de negócio dessa área que me atrai tanto. Bom, passado o tempo, tu vê que isso, lá em 95, quando eu estava nessa escola, eu estava dizendo isso e não tinha... Né, era outra coisa. E, quando eu saí, em 2005, aliás, em 2007... da Betanin, foi para abrir o próximo passo, que é um escritório de design estratégico. E eu falei 2005, não foi um ato falho, porque eu comecei a planejar e o nome Próximo Passo nasceu já em 2005. Então, eu fiquei 2 anos na Betanin prototipando o que seria o escritório. Que legal. E aí, prototipando, tu não me falou até agora para eu usar essa palavra. Tu quer tentar empregá-la numa frase? Fica no arquivo aí 1 hora dessa, tu diz, Roberto, estou prototipando. Agora. Tá, entendi. Combinado. Pergunta como é que foi o protótipo da... Não, é ela que é a inquisidora. Fala perto do microfone. É a Márcia Cristófoli que é a inquisidora. Márcia, tive uma ideia fantástica. Sabe quem é que vai te substituir? Quem? Durante o período o teu período sabático para o Grêmio Vir ao Mundo? O seu Iraguaçu. Tu tem certeza? Claro, fica tudo em família. Meu pai. O teu pai vai se divertir pra caramba. Imagina quanto ele vai rir aqui. Meu Deus. Fala Eu não sei se eu quero ver vocês dois juntos. Bom. Então tá. Mas eu tenho até medo. Se tu quiser, diz pra ele que eu estou fazendo o convite. Estou quebrando a cabeça há horas. Eu não ele quero ficar sozinho. Ele normalmente nos assiste. Eu não sei se hoje ele está aqui, mas faz o convite. Eu não quero ficar sozinho. Faz o convite aí para ele, que se ele não olha na hora, ao vivo, ele bota para assistir depois no YouTube. Alô, senhor Iguaraçu. Ei, senhor Iraguaçu Farias. Muito bem. Aqui, atrapalhando mais uma vez a entrevista de Maria Augusta Nunes Medeiros, estou aqui formulando um convite para que o senhor seja o interino de Márcia Cristófoli, na ausência dela, quando o Gremlin estiver chegando. Aí, aí tá ele não sabe quem é o Gremlin. Ele não sabe? Não. O Gremlin, meu. Claro, o Gremlin é um... O seu neto amado. Ele pensa que é o neto amado dele. Exatamente. Voltando. Maria Augusta, desafios, então, desse mundo da comunicação, antes de, assim, até chegar a próximos passos. É próximos passos ou próximo? Próximo passo. Até chegar a próximo passo, então. É que a Augusta faz assim, ela cobra e só ensina o próximo passo. Se quiser mais um passo, mais uma graninha. Muito bem. Certa ela, Faturas. É. A gente gosta de emitir nota fiscal. Isso. E receber. De preferência. É que tem gente que nem recebendo nota fiscal paga, né? Então... Bom. Que desafios.
Porque foram 15 anos, então, na Nova Forma, e quase 15 como cliente, sendo um na gangue, mais o teu ano sabático, mais os 12 quando eu voltei, eu não fiquei exclusivamente na Betanin. Eu só fiquei dedicada à Betanin, eu penso que a partir de 2000, eu acho. Ela foi cativando. Nesse tempo, eu atendi outras empresas do grupo Betanin, que elas tinham área de marketing separados. Eu fiz um projeto 2 vezes assim, para a Tonarte, nesse período. Eu tive uma passagem de, sei lá, acho que meio ano, logo que eu voltei, junto com a Betanin, na Band, com o Bira. Que legal. E, sei lá, mais uma série de, então, na verdade, de empresas pequenas. Já foi assim. mídia, já foi, aliás, de estagiária de mídia a diretora da agência, sócia-diretora da agência, teve ano sabático, teve marketing da gangue, teve consultoria para outras empresas, teve Betanin por mais de 10 anos, e aí agora, o próximo passo... Desde 2008. Com o design estratégico. Com o design estratégico. Desculpa. Muito bem, então, desafios dessa super mega carreira aí em todas as frentes possíveis. Eu acho que o grande desafio da gente é acertar, perceber o que é a necessidade, o que é a demanda e fazer a interpretação correta. E isso valia para, sei lá, em 78, 79, quando eu comecei a trabalhar, pensar um plano de mídia ou um plano que era um veículo só e uma boa negociação, qual era o programa e o que daria para ir ali a um plano mais complexo. Eu acho que o nosso desafio sempre é interpretar aquele momento, aquela necessidade e juntar os assuntos. Isso é que me levou, em 2005, a começar a pensar em sair da Betanin, porque eu estava querendo a diversidade. Eu estava com saudade de ter vários assuntos, que era uma coisa que a agência trazia, né? Era muito engraçado, porque eu conversando, especialmente no período da agência e pós, eu conseguia falar com vivência de um número muito grande de assuntos, porque tinha, sei lá, cliente que era uma ótica, cliente que era vendia ferro e aço, cliente que era imobiliária popular, imobiliária sofisticada, enfim. Pintava um assunto, eu tinha uma opinião de alguma vivência. E lá, por 2005, eu comecei a ter saudade disso, porque era 10 anos já de produtos de limpeza, viajar o mundo, entrar em supermercado. A música cansou de varrer a casa. Em 2005. Exatamente, lavar, enxugar, enfim. E aí não quero mais ser dona de casa. Claro. Deixa eu entender uma coisa só. Eu estou me coçando para fazer uma pergunta para ti, Pinta, hoje. Mim. Eu estou cansado. Quanto tempo a Nova Forma atendeu a Betanin? Betanin, a Augusta sabe esses gaps que aconteceram, mas a primeira vez que a gente teve esse contato foi em 86, que a gente disputou com a Scala conta que foi a que ela se referiu, que o seu Telmo gostou dos 2 trabalhos, mas por isso ou por aquilo e tal. A Nova Forma era uma agência sempre de pequeno porte, mais agressiva, mais isso, mais aquilo. Então, sempre uma opção será, num primeiro momento, pelo menos, a grande. Foi isso que levou 86, mais ou menos. Foi de 85. 86. Desde aquela época, a gente ficou ali ciscando ali. Daí... E aí, o último contato, quando tu decidiu que tu não queria mais ser a outra... Não, isso foi antes, porque depois que a Maria Augusta saiu, aconteceu uma... Não. Posso? Lógico. Tá. Então, de confio mais na tua memória do que na do Pinta hoje, Maria 85, 86... até, eu penso que 90.
89, 90, assim, foi 5 anos. Foi no período Collor, eu tenho certeza disso. Foi bem na época que o Collor estava entrando. Isso significa que durante 5 anos tu atendeu uma marca de produtos de limpeza e nunca te prestou a aprender a lavar uma louça, uma roupa, limpar uma casa. Me tira essa dúvida, Roberto Pintaúdi. Tu tá dando a resposta sem me fazer a pergunta? Tu sabe se eu não sei lavar uma louça? Eu respondo sobre isso. isso. Campanhas, entendeste o produto, tu inclusive sugeriste produtos para esta marca e não te prestou a limpar uma casa. Eu já corri risco e já fui criticado porque o que eu vou te dizer agora eu já disse em outras oportunidades. A maior parte, não só aqui do Rio Grande do Sul, dos publicitários de qualquer lugar do planeta, eles têm o hábito de dizer assim: porque eu entendo de sapatos, porque eu entendo de perfume, porque eu entendo de vassoura, porque eu entendo de aço, tudo. E eu sempre quis dizer o contrário. Eu não entendo de sapato, eu não entendo de vassoura, eu não entendo dessas coisas nenhuma. Mas eu entendo mais que o senhor, sabe, seu cliente, de propaganda. Claro que tu tem que perceber o que é aquele produto, como disse a Maria Augusta, usou o verbo correto. Tu percebe para que ele serve, como vendê-lo, mas usar ele nem pensar. Não, eu não quero ser especialista em saber fazer sapato, vassoura. Isso tu aprende ao natural, porque tu vai ser o... Olha... Não, quem aprende ao natural? Tu teve 25, 35, 45 anos para aprender e nunca fez. Não, Márcia, não é. Eu quero dizer o seguinte: claro que tu tem que saber o mínimo necessário e fazer com alguma capacitação técnica o teu trabalho para falar bem daquele produto, porque se tu não conhece o produto, tu não vai falar legal. Agora, eu acho que não tem nenhum mérito um publicitário, porque trabalhou 18 anos, é que nem tem empresas de propaganda especializadas, tem muito isso hoje, no agronegócio. Tu vai lá, não tem nada de agronegócio, eu sei mais, 2 ou 3 que eu vi surgirem aqui, não é balaca, eu sei muito mais de agronegócio que eles. Porque eles não fazem nada, eles aplicam a mesma forma que eles fossem, como se eles fossem criar para sapatos, eles aplicam ali. Isso aí é um troço muito sutil e muito no detalhe, tudo diferenciar. Eu sempre quis dizer que a propaganda que a Nova Forma oferecia e entregava era um troço de dar alma para a marca, uma coisa inteligente, que deixava aquela marca com uma cara única, diferente das outras dentro do seu mercado. Então, eu não preciso aprender a vender a lavar louça, a trocar uma lâmpada. Não, eu detesto. Tá. Primeiro que eu detesto fazer essas coisas, não vou aprender mas isso. aí assim, ó, pensando... E depois, no tempo da Maria Augusta, ela aprendia todas essas coisas. Ela organizava o briefing, então eu não precisava aprender. Depois eu sofri um pouco, né? Tive que só um pouco. Tive que me aprofundar um pouco, né? Meu Deus. Mas eu acho que isso gruda muito com a tua pergunta, Márcia, a respeito do desafio. Porque quem trabalha com comunicação, marketing, até com arquitetura, design, que tem que interpretar uma situação, não necessariamente vai se aprofundar e praticar, mas tem que... Eu não preciso saber com quantos paus se faz uma canoa para fazer uma canoa, entendeu? A pessoa está falando comigo, eu estou sabendo... Não, tu precisa pelo menos saber quem faça uma canoa, né? Não, mas é uma questão de interpretação. Tem que conhecer o fazedor de canoa, encomendar e pagar. Eu concordo que a gente não precisa saber fazer, a gente precisa conhecer quem sabe. Então, já que tu fez uma pergunta para mim, eu vou fazer uma para ti. Tu sabe com quantos paus se faz uma canoa? Claro que não. Então, não é nem no plural, é com um pau só. Tu pega uma árvore e tu fura ela e tu faz com um pau, tu faz uma canoa. Sabe onde é que eu aprendi isso? Lendo o Tex Willer. Tu não precisa, não são quantos paus se faz uma canoa. Até isso tu sabe, lavar uma louça que é bom, tu não quer, né? Sei lavar louça, sim. Bom. Que nem a minha cara, mas sei. Alô, dona Sônia, eu queria um comentário seu agora. Olha ali. Bom, voltando, eu acho que esse é o grande desafio, é a gente conseguir interpretar assuntos que nem sempre, né? Quando tu vai fazer uma situação hospitalar e etc. Claro. No design estratégico, uma coisa que se trabalha muito é a experimentação, né? Para poder interpretar e muita observação. Então, claro, em design estratégico existem alguns cases muito interessantes hospitalares do designer deitar na cama, se amarrar todo para ter as sensações e aí sim resolver problemas. Na comunicação, mas aí ele vai desenhar alguma coisa, algum equipamento, né? Na comunicação, eu acho que a observação
E vale mais. A observação vale muito. É óbvio que, se tu for lavar uma louça, tu vai perceber se aquilo é áspero, se é... Tu vai ter alguma sensação e que vai enriquecer. Mas a observação, porque a gente não está fazendo a comunicação para a gente está fazendo para outros. Então, essa sensibilidade de observar e estar sempre ligado nos comportamentos, no fazer dessas coisas, o grande desafio. E aí, no caso do agronegócio, por exemplo, e não é só no agronegócio, no sapato e etc. O anunciante, de uma maneira geral, ele se sente mais confiante, mais confortável quando ele encontra alguém que sabe um pouco do seu jargão, sabe um pouco do seu funcionamento. Não significa que essa pessoa seja capaz de fazer uma melhor interpretação em termos de comunicação. Daí é outra coisa. Mas o cara fala a minha língua. A Nova Forma, uma vez, pegou a gente conquistou um cliente que, no meio da conversa, o cliente me perguntou assim: tu é arquiteta? E eu disse: não. Porque nós já tínhamos, a agência já tinha tido 2 clientes, ou tinha, na época, 2 clientes do setor de móveis, mobiliário, né? E, com isso, a gente aprendeu muito sobre, e tinha muita interface com arquitetos. Claro. Quando eu fui nessa reunião de prospecção, eu estava falando com muita naturalidade sobre isso. E isso fez com que ele se sentisse confiante. Claro, seguro. Sem dúvida. Não. Eu acho que essa é a questão. Acho perfeito, Maria Augusta, até explicando para a audiência, foi só uma forma que eu encontrei de criticar o Pintaúde, né? Óbvio. Sim, porque a gente percebeu, eles também perceberam. Faz parte do script. Faz parte do roteiro, exatamente. Porque eu, como jornalista, nada mais sou do que uma generalista, né? Então, assim, eu não preciso... E eu sempre disse isso, né? Assim como nem todo jornalista esportivo pratica algum esporte. Assim como eu, como jornalista que pratica um esporte, não sei falar sobre futebol, ainda que eu pratique esse esporte. Então, o mesmo vale para o inverso. Só explicando que eu não acho que, para fazer bem algo, tenha que viver necessariamente a experiência de corpo. Tu queres ver uma coisa, Márcia? Claro que hoje eu sou auxiliado pelo tempo que eu já vivi. Sim. Então, tu adapta determinadas experiências para outras situações X que, em tese, parece que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, eu fui requisitado, eu fui umas 6, 7, 8 reuniões de assuntos pesados que a investidora estava envolvida, porque ela recebeu uma herança, ela ainda não tem domínio dessa linguagem, mexer com negócios, os homens de negócio, um mundo machista. E eu fui, e tu sabe que assim eram 6 assuntos distintos, um com advogado, outro com o arrendatário, o outro com não sei o quê, e eu fiquei sempre de canto, assim, ouvindo eles falando. Lá pelas tantas, eu interferi. Tá. Primeiro que eu já cheguei nesses espaços, que eu sabia que são espaços que as pessoas estão meio que ruminando, o negócio era com alguém, depois passou para o outro alguém, que é a herdeira, e eles já ficam fazendo cara de mal para tomar conta da história, né? Eu já Ainda mais quando é uma herdeira. É, uma herdeira, piora. Eu cheguei num desses locais, por exemplo, e estava ali um senhor que não tinha nada a ver com o assunto, só estava fazendo tempo porque o filho dele ia participar da conversa. E esse filho era meio que o cabeça do assunto ali, o que determinava os rumos da conversa. E ele estava apresentando a cada pessoa que chegava o pai dele. Tá? E aí as pessoas eram apresentadas e diziam o seu nome. E ele apresentava, o meu pai. E quando ele me apresentou, eu digo, e aí, pai, como é que vai? Me abracei no velho e comecei numa conversa com o velho. Aí todo mundo ficou assim olhando, já ficou um clima mais legal, mais ameno. E eu inventei 3 ou 4 vezes uma forma de incluir o velho que não tinha nada a ver com a conversa. Chamava, ô pai, qual é a tua opinião sobre esse assunto? O senhor que tem mais experiência? Inventava uma conversa lá. Então, todas essas reuniões, que eu fui essas 6 ou 7, ao final das reuniões, tá, todas as pessoas não se conheciam em cada uma das reuniões, disseram para a investidora, tu tem que trazer mais vezes teu marido, ele tem umas opiniões boas sobre esses assuntos aí. Mas eu me limitei, num determinado tempo, a ouvir o que eles estavam falando, para eu, pelo menos, saber o que era o assunto. E lá pelas tantas, quando eu puxei o assunto, eu digo, mas por que, ao invés de ir por aqui, vocês não vão por aqui, desce essa escadinha, tem um portãozinho ali, por esse portãozinho também dá para sair, qualquer coisa assim. Né? Então, eu acho que também, só para a gente se divertir, em cima do que a Maria Augusta está falando,
propaganda, tu concorda, e eu concordo contigo, e tu concorda comigo, ela não tem, eu digo isso há 40 anos, ali naquele momento que eu estou na Zero Hora, naquela página ali que tu viu, eu estou dizendo, as agências não são tão criativas quanto deveriam ser. Não são desde sempre, não é um momento histórico da propaganda. Em alguns momentos é mais ou é menos. É que, assim, propaganda não é para gente burra. Não é para gente burra. Gente burra tem que fazer outras coisas. Sei lá, eu carregar caminhão, fazer coisa assim. Tem muita gente... Eu disse, eu fiz uma observação, vou falar. Tem muita gente burra metida em propaganda. É isso que decepciona os anunciantes, porque a propaganda promete muito, é a indústria do adjetivo, e não entrega. Não entrega. E não entrega. Isso é histórico. Eu acho que esse é também um desafio de dizer para o anunciante o tamanho da propaganda. O que a propaganda resolve? A propaganda não resolve tudo. Isso é um ponto assim, super importante. E quem vende propaganda, de uma maneira geral, pensa que a propaganda resolve tudo, enuncia isso. E não é verdade. A propaganda é um elemento acelerador. É o que torna conhecido, é o que dá alma para um produto, que conta uma história, que chama atenção. Mas se o produto não estiver na loja ou não tiver... Sim, enfim, é uma ponta. É uma ponta. É uma de ponta. Um ecossistema muito maior. Exatamente. É que, fundamentalmente, na propaganda, isso sim, eu acho que é a coisa mais determinante para que o teu trabalho fique melhor ou pior. Tá? E isso eu acho que eu tenho por personalidade, na minha natureza, pelo meu DNA. Tu precisa entender de consumidor, como é que as pessoas se comportam, como é que elas querem aquele produto, o A, o B, o C. É isso aí que faz a diferença. Que antigamente, Márcia, se usava muito a expressão que era, para te entender de consumidor, tu precisava encostar a barriga no balcão. Sim. Se tu olhar a campanha moderna que a Scala está fazendo hoje, ela está dizendo exatamente isso. Nós encostamos a barriga no balcão, nós entendemos de consumidores. Se tu entender de consumidor, tu vai fazer uma boa campanha, em tese, pelo menos, em média, para a maior parte dos produtos que serão confiados. Entendeu? Bem. A nova forma atendeu conta de governo? Atendeu? Não quando eu estivesse lá. Depois, posteriormente, o Banrisul, que eu participei da campanha... Quanto tempo tu ficasse sem a Maria Augusta? Depois que ela saiu. Eu continuo sem a Maria Augusta. Faz tempo que eu estou sem a Maria Augusta. Depois que a Maria Augusta deixou a Nova Forma, quanto tempo a Nova Forma ainda... Eu saí da Nova Forma em 94. A Nova Forma foi 15 anos mais depois foi. Em 2009... Desfaleceu. Desfaleceu, porque eu fui roubado, viu? Não foi por incompetência. Mas se eu já contei essa história, não vou falar de novo. Márcia, como é que nós estamos de tempo? Nós temos que falar do seu Ivo, né? Não, antes de falar do seu Ivo, porque eu quero ouvir as opiniões da Maria Augusta, que é quem me interessa nesta mesa, né? Tu está controlando, né? Estou controlando. Tá. Não, eu quero aproveitar para fazer o gancho. Eu registro na minha... Como o Pintaúdi faz questão, carinhosamente, de toda semana... Que eu acho que é legal. Sim, fazer a referência à minha coluna no Jornal do Comércio, que é sobre o mercado da propaganda. Eu registro... jornalista generalista falando sobre propaganda. Exato. Eu registro na coluna que finalmente chegamos ao último capítulo da novela Licitação da Prefeitura de Porto Alegre. Que finalmente, então, tem 2 agências de propaganda que vão atendê-la, que é a Moria, do Fábio Bernardi e da Lara Piccoli, e a Scala, do Fernando Picoral, Miguel De Luca... E o Paulo Melo. E o outro rapaz aquele. E o Martin Hack. E aí, então, agora, finalmente, inclusive, eles já começaram, né? Eles assinaram um contrato no dia seguinte, eles já começaram a fazer as primeiras reuniões, já querem botar a campanha na rua, enfim, é um contrato de 12 meses, com uma verba... Eu lembro que a verba prevista era de 5 milhões para 6 meses, então eu não sei exatamente se vai ser proporcional o dobro do tempo para o dobro da verba. Mas aí eu faço uma brincadeira na coluna, e era isso que eu queria ouvir um pouco de vocês, da Maria Augusta, que não atendeu contas públicas, mas que certamente sabe deste mercado de propaganda, e o Pintaúdi, que de fato atendeu, porque eu vou chegar no Banrisul. O Banrisul abriu um processo de licitação para contratar as suas 3 agências próximas, né? E agora o sindicato das agências de propaganda, o Sinapro, entrou com pedido de impugnação, porque há pontos no edital extremamente comprometedores para o processo, segundo o entendimento do sindicato. Então, só para a audiência ter uma ideia, assim,
o sindicato aponta que no edital o Banrisul exige que se tenha dentro do quadro funcional da agência profissionais de TI, de tecnologia da informação. E isso não é próprio da propaganda, né? Isso é naturalmente um profissional terceirizado. Isso é um ponto. Outro ponto que o Sinapro aponta. No edital, eles exigem comprovação de vínculo, quase que uma comprovação de vínculo empregatício entre funcionários e agência. Isso tu acaba interferindo, inclusive, na privacidade da relação trabalhista, ainda mais considerando as relações que nós temos hoje, né? Que é majoritariamente de PJ para PJ. Então, assim, o que o Sinapro aponta? Esses aspectos que estão em desacordo com o mercado gaúcho. Aí tem uma outra também que eu achei super importante que o Sinapro aponta, é que o Banrisul diz no edital que agências que atendam a contas nacionais seriam mais relevantes no processo. E aí contaria pontos, exato. Só que tem duas questões nisso, né? A primeira é que tu exclui do processo agências menores que não têm a capacidade de atender contas nacionais, capacidade estrutural. E mais do que isso, né? Uma conta preferencialmente se atenda a contas nacionais para atender um banco que é exclusivamente regional. Então, assim, não faz sentido, né? Então, o Sinapro... Eu vou entrar nessa licitação, porque nós temos uma filial na Ilha de Marajó. Tá, faz a pergunta que eu estou louca para responder. Então, o Sinapro apontou, na verdade, fazendo esse pedido de impugnação para que o banco arrume, então, ajuste esses pontos. Por que o Sinapro entende que isso vai acabar, em algum momento, trancando o processo, porque as agências vão entrar com recurso, senão vai acabar indo para a justiça comum, e aí vai atrasar mais ainda. E a gente está falando da principal conta do Estado, que é a do banco. A verba prevista para essa licitação é 75 milhões para 3 agências. Então, assim, não há verba próxima disso circulando por aí, pelo Estado. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. O que na verdade, o Sinapro não quer? Que se repita a novela, que foi a Prefeitura, que lançou um edital em outubro de 2018 e conseguiu bater martelo em dezembro de 2019. Enquanto isso se perdeu. O ano que vem já tem eleições. Já tem eleições, entende? Então, assim, aí simplesmente uma verba que também é importante para girar a economia local foi simplesmente trancada por falta de agências atendendo a prefeitura, por uma série de impedimentos que se teve de recurso contra recurso, justiça e etc., que trancou tudo. Eu acho que esse é outro desafio, Márcia, que ele está presente em muitos lugares, que é os vários tempos que a gente está vivendo. Se, por um lado, a gente fala em coworking, em economia colaborativa, em circulação, a própria prefeitura estimulando o distrito criativo. Trabalhos informais, um processo de desestruturar a cadeia clássica de trabalho, né, a carteira do trabalho. Inovação é o grande momento, é o grande termo, né? Momento. E aí, por algumas razões, vem num processo extremamente conservador, pedindo lá determinadas coisas. E que, realmente, eu acho que eles são coisas que impedem, porque o processo criativo... E uma outra coisa que tu falaste, que eu acho que é importante pensar com uma outra ótica. Por que a agência pequena não tem condições de atender conta nacional? Hoje, a gente consegue resolver qualquer coisa por Skype, por qualquer... Tem gente fazendo... A tecnologia está a nosso favor. A tecnologia está a favor. Tem gente aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, desenhando para a Marvel, fazendo sites e ganhando prêmios para o mundo inteiro, como o caso do Rodrigo. Enfim... É tudo tão líquido, tão mesclado, tão diferente, que não faz sentido. Não faz sentido esse tipo de avaliação. A gente vê uma pessoa resolvendo coisas, 2, 3 pessoas. No meu escritório,
eu monto equipe de acordo com o projeto. Que é uma tendência. Que é né? uma tendência. Não tem uma pessoa que entende mais disso. Às vezes eu preciso de arquiteto para resolver coisas, às vezes eu não preciso. O que eu entrego, o cliente tem uma demanda, eu faço um alinhamento, produto, serviço de comunicação. Às vezes a entrega vai ser uma orientação. Então, olha, tu tem que fazer uma campanha, então tem que ter uma agência, que não sou eu não vou fazer isso. Tem que refazer o projeto arquitetônico da tua loja, ou sei lá o quê, não sou eu. E mesmo Sim, vai chamar as pessoas que... Uma área de pesquisa, enfim, eu entendo eles se preocuparem com ter alguém de TI no sentido de que TI hoje é muito importante na comunicação. Com certeza. Mas não necessariamente no quadro funcional, né? Assim não faz o menor sentido. Assim como várias outras coisas. Tu não tem um pesquisador no teu quadro funcional e tu contrata uma pesquisa. E é extremamente importante a pesquisa na área da comunicação, na área da propaganda, né? E nunca foi quer dizer, as agências, quando botaram pesquisadores dentro da sua estrutura, foi muito mais para economizar ou para oferecer um diferencial do que por qualquer outra razão, comprar e ganhar o dinheiro que seria, enfim, da agência. Então, eu acho que esse é o desafio desse tempo, o conflito desse tempo. Muita coisa acontecendo, muitos jeitos de resolver, e as pessoas ainda não encontraram esses caminhos. E aí ficam fazendo essas coisas que são para trancar, e daí depois a gente sabe todas as histórias. Isso aqui é para trancar mesmo, isso aqui é para uma carta marcada mesmo. Exatamente. E por aí segue o baile, né? Pinta. Não, eu concordo. O que a Maria Augusta está colocando é exatamente isso. Eu até acentuaria, eu não ia dizer, mas como ela falou, eu vou acentuar o último item que ela passou aí. Isso é coisa de carta marcada, meu Deus do céu. Só pode ser, só pode ser. Quando eu trabalhei para o Banrisul, tá, eu fui o último a saber que eu ia trabalhar para o Banrisul, porque como eu participei da campanha para o Olívio, tá, e aí o Olívio foi eleito governador, antes de qualquer movimento, de qualquer coisa, eu acho que ele nem tinha sido empossado, eu fui procurado por umas 20 agências que queriam fazer algum negócio comigo, porque sabiam que eu ia... Sim, eu só não ia ganhar algum pedaço da conta do Banrisul se eu não quisesse participar da licitação. Mas eu fui instado pela minha concorrência. Não, vamos fazer um acordo, que é isso. Mas acordo de quê? Eu sou muito ingênuo ainda, sou para essas coisas, mas acordo para quê? Mas tu não vai pegar a conta do Banrisul? Era óbvio, né? É porque as pessoas criticam essas cartas marcadas quando, na verdade, eu acho que até elas não têm que ser relativizadas. Eu vou criticar e depois vou relativizar. Por quê? Porque é o seguinte, um anunciante gosta de trabalhar, aquela coisa que a gente abordou por vários aspectos aqui, com quem ele conhece. E se tu fez uma campanha para governador e tu foi bem-sucedido, ele conheceu o teu trabalho, ele viu que tu funcionou, tu passou a ser um profissional ou uma empresa de confiança. Então, nada mais justo que ele queira trabalhar contigo. E aí a licitação meio que impede isso. Então, eles fazem jogo com isso. Então, é hipocrisia de lado a lado. Sempre. Tem esse aspecto, mas na história sempre funcionou como esse é o prêmio, né? É que a leitura é essa, esse é o prêmio. Fez a campanha, não é o trabalho, exato. Elegeu o cara, agora o pagamento vai ser através do atendimento. Não que não tivesse um pagamento antes. Não, perfeito. Exatamente, esse é o prêmio. Perfeito. Esse é o prêmio. Esse é o bônus. Esse é o bônus. O pagamento já aconteceu. Perfeito. O Julio está nos apontando ali já, então, de conta para Maria Augusta e para a nossa audiência. A Maria Augusta talvez seja a única das pessoas que conhece convidadas muito aqui, bem. Que conhece muito bem, que eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre, e as pessoas não sabem quem é o maior distribuidor, desde sempre, para o Rio Grande do Sul, de tubos Tigre, de todas as bitolas, a pronta entrega sem crase. A pronta entrega sem crase seria o seu Ivo... Já acertou. Ivo Pence. A resposta certa só podia vir da Maria Augusta. Né? Ivo Pence, né, que está lá o seu Ivo, fundador, 90 anos lá. Trabalhando ativamente. Aliás, deve estar perto do aniversário dele, porque o ano passado eu fui, eu acho que foi em dezembro, nos 90 anos. Tá, por isso que ele está bem. Está bem. Importante. Continua trabalhando. Perfeito, isso aí. Cuidando. Continuem dando bronca lá e cuidando do dinheiro dele em atividade.
O Ivo Pence, então, ele acreditou desde sempre nessa coisa, porque era um problema. A gente está falando de inovação aqui, tu imagina na área mais pesada, na área industrial, 500 anos consumindo tubos de ferro, canos de ferro galvanizado, e aí aparece tubos tigre, tubos... Aliás, você sabe que foi o marketing, né, que inventou isso, né? Antes era cano, e aí a Tigre, para se separar da concorrência, inventou o tubo, e hoje ela engoliu o próprio cano, que passou a ser tubo galvanizado, em vez de canos galvanizados. Então, o seu Ivo Pes, na Presidente Roosevelt 864, é desde sempre o maior distribuidor, e sempre trabalha com estoque à pronta entrega, porque sua obra, Maria Augusta, não pode parar. Entendeu? É chato para a obra, né? É chato para a obra. Eu vou falar, alô, audiência da ou Marketing ou Propaganda, entrevistando Maria Augusta Nunes Medeiros. Vou falar mais uma coisa errada aqui para a Márcia me corrigir. Além de tudo isso, a Ivo Pence oferece estacionamento próprio. Só o próprio mesmo na tua cabeça. Mas tu sabe por que ele fala próprio? Porque o pai dele é uruguaio. Argentino, aliás. E falava próprio. Porque é como se diz em espanhol. Pela primeira vez eu ouvi uma explicação sensata. E ele não consegue, porque ele aprendeu assim de criança. Entendeu? E tu nunca me disse isso, Pinto. Não, porque eu gosto que tu me judie aqui no programa. Entendi. Faz parte do roteiro. À frente da audiência. Tá, agora. Não, tu já está me ensinando os troços de inglês aí, o spoiler, agora o mindset. Tu já sabe por que ele não consegue. Eu sou filho de argentino, vê se pode. Argentino de verdade, veio com 20 anos para o Brasil, etc. Vê se pode. E falava próprio. É. Que é como se fala em espanhol. Bom, vamos encerrar então, infelizmente, a nossa... Tu nem vai falar quem apareceu aí hoje? É porque eu não consigo enxergar, na verdade, porque deu algum problema aqui na minha... Na tua telinha. Então peça desculpa para os nossos ouvintes assíduos. Eu vou pedir desculpa aos nossos ouvintes. Eu consigo enxergar que a Denise Fontoura está conosco, a Rosemary Brum, a Rosemary Fritz Brum, dizendo prazer em te ouvir. A Natália Miller, nossa super observadora. Prazer em ouvir a quem? A ti ou a mim? Não, provavelmente a Maria Augusta, né? A Maria Augusta. Vamos combinar, né? A atração de hoje é ela, não nós. Não, eu fiquei na dúvida. E a Natália dizendo, Augusta, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Nossa. Ser convidada mais uma vez para vir no Marketing ou Propaganda. Para quem quiser conferir ou descobrir o próximo passo, é só contratar, então, né? Exatamente, Maria Augusta Nunes. Exatamente, pode me chamar e a gente fala sobre o próximo passo. Que, às vezes, o próximo passo pode ser um passo atrás, para o lado. Perfeito. Ou parar de dar passo, ficar quietinho. Tem a estratégia e o momento de andar. Muito bem. Então, este foi mais um Marketing ou Propaganda, começando a semana. Muito bem, obrigada. Muito bem acompanhados. Isto. Quinta-feira, 13 horas, estamos de volta? Estamos de volta e só dando o último repique. A EO começou a operar dia 15 de janeiro. Fazer um veículo de comunicação, estou falando com a dona de um veículo de comunicação, sim, alternativo, sem dinheiro, é um problema para a gente buscar audiência, para fixar. Verdade. E tal. E a gente nem fechou um ano e já estamos com EO Portugal, falando brasileiro. Muito bem. Beijos. Até lá, quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, até lá. EO, EO. EO, EO. EO, EO. EO, EO. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é na Ivo Pens desde 1956.